Este não é um consultório, é um boteco. Então, por favor, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses e psicoses. Por que não? Isto é psicanálise de boteco. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E agora estamos nesse formato, nesse cenário. Vídeo, como que é isso, né? Como que você tá sentindo isso? Olha, eu tô me sentindo assim uma celebridade, assim, sabe? Com esse vídeo, com esse estúdio muito profissional, uma coisa assim muito... atendendo os nossos ouvintes, né? Que fala assim, nossa, eu queria ver o que vocês fazem aí enquanto vocês conversam. Então, vamos ouvir o nosso público. Então, né? Vamos ver o que dá. Tô um pouco tímido. Ah, é normal, né, gente? Felipe tímido não tem novidade nenhuma. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é um tema que toca a todos nós, porque, como diz o Freud, trabalha ali com o nosso inconsciente primitivo, com os primórdios da vida, que é a nossa fantasia de abandono, né? Quando o outro ainda nem foi. E a gente já tá ali preocupado, em pânico, achando que o outro foi, que a gente tá abandonado. Ou seja, a queda antes da queda, né? É, cair antes da queda, exatamente. A queda antes da queda. Um caos. Mas por que a gente tem essa fantasia de abandono, né? Por que ela é tão paralisante, tão angustiante? O Freud vai dizer em 1926, no texto clássico Inibição, Sintoma e Angústia, que o desamparo é inerente à nossa existência. E aí o Freud começa a considerar, lembrando que em 1926 a gente já tem ali o desenvolvimento da segunda tópica, do eu, o id, o super-eu. A gente já tem a teoria da pulsão de morte, foi publicado em 1920, além do princípio do prazer. Então, a teoria do Freud já estava bem madura. E o Freud começa a pensar a construção do eu como algo frágil, como algo que depende do outro, né? Ele vai dizer que o primeiro desamparo é o próprio nascimento. Mas ele não vai atrelar isso à nossa questão traumática como um fator central. Freud continua batendo na tecla da angústia de castração, mas a castração para ele começa a ganhar outras nuances. É um outro colorido. A castração para ele tem a ver com a separação, com a angústia de separação, a perda do objeto. Então a gente já está falando de um eu que é capaz de se relacionar com objetos e que tem medo de perder esse objeto. Ou seja, de alguma forma a gente tá falando do desmame? Do desmame, que é a primeira perda, do crescimento, da saída da infância, da adolescência, enfim, né? Todas essas castrações que nós vamos enfrentar ao longo da vida. Ok. Mas o Freud vai dizer que o eu é totalmente frágil, né? E que ele está ali à beira de ser abalado por uma angústia de separação. Uma coisa deve ser considerada, né? O Freud falava que nascemos no princípio do prazer, mas que em algum momento a gente deveria renunciar a isso pelo princípio de realidade, ou seja, para viver de forma civilizada, né? Entendendo De acordo com as que normas existem sociais, leis, regras e tudo mais, né? Então a gente vai perdendo muitas coisas mesmo, né? A gente não é a Vossa Majestade, o bebê a vida inteira. Embora algumas pessoas pensem que são, né? E continuam sustentando isso ao longo da vida, né? Enfim, mas Freud diz que é natural que a gente possa sair do narcisismo primário e alcançar aí, né, a relação objetal, sair dessa posição de Vossa Majestade, como você bem mencionou. Sim. E o que é interessante notar desse texto de 1926, Fih, é como as ideias do Freud se costuram, né? Você trouxe aqui a introdução ao narcisismo, eu falei de além do princípio do prazer, eu mencionei também o eu e o id. Então, os textos do Freud, eles sempre se costuram. Sim. E ele vai expandindo cada vez mais as ideias dele. Freud era bem organizado. Né? Muito. Um pouco neurótico obsessivo. Bastante. Gente, então, o que seria essa fantasia do abandono, né? Quando o outro nem foi, a gente já começa a se angustiar. Por que isso marca tanto a gente? E quando isso aparece? Na clínica a gente vê muito, né? Quando os pacientes dizem assim, nossa, eu me senti tão desamparado quando eu mandei mensagem para minha amiga, para o meu marido, e demorou para responder, e eu queria que tivesse respondido na hora, minha cabeça foi longe, eu comecei a ficar angustiado, né? E a pessoa só não respondeu porque ela estava ocupada, simples Isso tem assim. se tornado tão comum, né? Que coisa, né? Antigamente a gente fazia uma ligação,
A pessoa não atendia, bom, paciência, né? Tá ocupada. Mas é doido que a gente tem equipamentos na palma da nossa mão hoje em dia e de repente uma demora pode ser essa turbulência toda, né? E isso também acontece em virtude desse imediatismo, né? Quando a gente manda uma mensagem, quando a gente comenta alguma coisa na rede social, no Instagram, no TikTok, por aí vai, a gente espera essa resposta imediata, a gente espera a reação do outro. Então essa praticidade de ter essa comunicação na palma da mão, que há alguns anos atrás era muito mais difícil, né? Para você ligar para alguém, você tinha que ir até um orelhão, você tinha que mandar uma mensagem de texto, esperar o retorno da mensagem de texto, enfim. Essa praticidade, ela tem aumentado essa ansiedade, essa angústia, essa fantasia de abandono. A gente está mais acostumado com a praticidade, né? Exato. Né? E aí vem essas fantasias, né? As fantasias, aquelas famosas vozes da nossa cabeça. Mandei mensagem, o outro não respondeu, o que eu penso? A relação esfriou, né? Fiz alguma coisa de errada. Fiz alguma coisa errada. Ou senão, ele ou ela está se afastando de mim, né? Nossa relação está perdendo aquele calor. Enfim, gente. Acontece. Vozes da tenho cabeça. Visto muito isso na clínica também. Então. O outro nem foi, né? Mas a sensação de abandono já tá ali gritando. Bom, esse episódio, então, ele nasce dessa pergunta, dessa premissa, né? Por que a gente se sente abandonado antes de qualquer abandono real? Né? Por que essa fantasia nos atormenta? Bom, então vamos falar um pouquinho, né? Começar esse episódio, como a gente já apresentou, trazendo a perspectiva do Freud. O Freud, ele traz em Inibição, Sintoma e Angústia que a angústia nem sempre vem daquilo que já aconteceu. Muitas vezes ela vem do que pode acontecer, né? Uma angústia que se antecede ao perigo. E às vezes esse perigo é real e às vezes é um perigo fantasiado. Certo. O Freud vai distinguir isso em Inibição, Sintoma e Angústia. Isso está relacionado com trauma? Então, o trauma aí é uma grande questão, porque o Freud, ele vai dizer que a teoria da angústia, ela falha quando a gente vai falar do trauma. Porque o trauma, ele é uma sensação de morte, de desamparo, de colapso. E ele diz, em Inibição, Sintoma e Angústia, que o psiquismo, ele não consegue processar, ele nunca viveu uma experiência equivalente à morte. Tá. Tem uma citação do Freud, eu vou até pegar aqui, que eu acho lindíssima, de Inibição, Sintoma e Angústia. Quando ele fala do trauma, ele diz assim, abre citação: de fato, é muito de lamentar que não exista uma única análise aproveitável de uma neurose traumática. Ou seja, o trauma, para o Freud, é um enrosco metapsicológico. Sim. Né? Não porque iria contradizer a importância etiológica da sexualidade. Há muito essa contradição foi eliminada com a introdução do narcisismo, que situa o investimento libidinal do eu na mesma categoria dos investimentos objetais e sublinha a natureza libidinal do instinto de conservação. Mas porque perdemos, com a falta dessas análises, a mais valiosa oportunidade para conclusões decisivas sobre a relação entre a angústia e a formação dos sintomas. Após tudo o que sabemos sobre a estrutura das neuroses mais simples da vida cotidiana, é bastante improvável que uma neurose venha a produzir-se apenas graças ao fato objetivo do perigo, sem participação das camadas inconscientes mais profundas do aparelho psíquico. E aí ele diz: mas não existe, no inconsciente, um conteúdo que equivalha ao nosso conceito de aniquilação da vida. Então o Freud, ele se enrosca, né? Porque ele quer justificar tudo ali com a questão da sexualidade, a castração do médico, e fala, não existe nada no inconsciente equivalente à experiência da morte. E os pós-freudianos vão dizer exatamente o contrário. Se a gente pegar o Winnicott, Bion, Klein, a Klein vai dizer que a gente já nasce cindido, atravessado pela angústia de desintegração, né? O instinto de morte, que estilhaça o eu e projeta esses pedaços do eu para fora. Fragmenta o eu. E o Winnicott vai dizer que quando a gente sofre um colapso, esse colapso ele não é registrado no psiquismo, né? Ele não é experienciado. Certo. Então, o medo do colapso, fear of breakdown, é um medo de um colapso já vivido, embora não representado e tampouco experienciado. Ou seja, existe uma marca nesse psiquismo primitivo dessa experiência de colapso. E talvez,
juntando isso ao tema do nosso episódio, a gente pode pensar que pessoas que viveram num ambiente, numa situação negligenciada de cuidado, né, num ambiente falho, intrusivo, essas pessoas elas já viveram Esse colapso. esse colapso, né, esse breakdown. Mas só que isso não foi registrado, essa experiência não foi representada. Então, o indivíduo ele tem medo de um colapso já vivido, embora não experienciado. Entendi. A gente pode pensar fazendo referência aqui ao texto do Freud, além do princípio do prazer, que o indivíduo pode buscar a revivência de situações traumáticas como uma tentativa de elaboração? Sim. Para o Freud, né, a repetição ela é uma tentativa de elaboração daquilo que não foi digerido. Né? Então, a pulsão de morte ela vai justamente gerar um prazer nessa repetição, né? Um gozo nessa dor. Então, o indivíduo repete na tentativa de elaborar aquilo que foi vivido. Então, ele vai dizer... E aí, o Freud coloca em xeque, né, a teoria dos sonhos. Porque ele vai dizer que o sonho, lá no início, em 1900... até no Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901, ele vai dizer que o sonho é sempre a manifestação de um desejo inconsciente. Certo. Mas quando a gente olha para os pesadelos, que repetem situações desprazerosas, dolorosas, isso cai por terra. Né? Então a gente vivencia, a gente vive várias vezes essas experiências dolorosas ainda contra a nossa vontade, ainda que seja contra a nossa vontade. Mas elas estão lá acontecendo. Mas existe algo de diferente, né? Porque na compulsão à repetição, o indivíduo busca ativamente a repetição, diferente do que foi vivido passivamente como uma experiência ruim. Exato, sim. Embora isso seja inconsciente, né, você busca viver ativamente aquilo que você experienciou, né, passivamente. Certo. Então, e aí a gente pode trazer a experiência do Fordá, né, do netinho do Freud, que o Freud, quando ele vai desenvolver a teoria da pulsão de morte, Sim. ele observa o netinho dele brincando, quando a mãe sai para trabalhar, né? Então a mãe sai, ele fica sozinho no berço, aí ele pega um carretel, ele atira o carretel para fora e ele puxa de volta. Ele atira para fora do berço e puxa de volta. E nesse movimento ele fala e o Freud deduz que seja forte, dá, foi, aqui está, né? Tá. Então, essa experiência de abandono que o bebê vive passivamente, ele atua ativamente através do brincar. É uma tentativa de elaborar essa experiência dolorosa, indizível do abandono. Inconscientemente, o indivíduo busca, por meio dessa repetição, dessa vivência desprazerosa, estar no controle dela. Exatamente. Entendi. Por isso que às vezes a gente fica tão abraçado em situações que nos causam sofrimento, sem entender a raiz disso. Mas a gente continua lá, porque a gente precisa dessa repetição para sustentar essa ruptura no psiquismo ocasionada pelo trauma. Perfeito. Ok. Ok? Bom, então a gente não pode esquecer, né, que para Freud, desde 1926, até antes ele vai dizer, mas em 26 ele reforça isso, inibição, sintoma e angústia, que o desamparo é uma experiência inaugural da nossa vida psíquica. E isso está atrelado também ao medo de perder o objeto. Certo. Né? Então, o medo do abandono não está só ligado à perda de um objeto real. O medo do abandono, ele nasce da dependência que a gente tem do outro. Pode ser um objeto idealizado, então. Pode ser um objeto idealizado, pode ser um objeto fantasiado, porque na nossa condição humana desamparada, a gente depende do cuidado alheio, né? O Freud vai dizer que o eu, por exemplo, ele se constrói, ele se forma no narcisismo primário a partir do olhar, do investimento, da aposta do outro, né? Olha que bebê lindo, olha que bebê maravilhoso, esse bebê vai ser isso, vai ser aquilo. É o narcisismo dos pais projetado no bebê. Ele precisa desse investimento libidinal, ele precisa dessa aposta para ele vingar, para ele acontecer. Certo. Né? Então o eu se forma a partir dessa aposta. Nós somos, desde o início, dependentes do outro. Né? Não à toa o Lacan vai dizer que a gente se inscreve simbolicamente
a partir do desejo do outro. A gente começa a construir o nosso psiquismo nessa premissa, já alienado de nós mesmos. Né? Quando Lacan vai dizer ali no estágio do espelho que o eu é um outro, a gente já está numa situação de alienação. Eu não me reconheço por mim mesmo, me reconheço pelo olhar do outro. Seria possível a gente pensar, então, que isso acontece por conta da idealização dos pais com relação ao bebê? Esse investimento, de algum modo, está relacionado a uma idealização. Esse bebê vai ser muito bem sucedido, ele vai ser, sei lá, um médico, ele vai ser um advogado e tudo mais, vai ser uma criança muito criativa, vai ser um escritor. Enfim, é uma idealização, é um desejo do outro que atravessa o bebê. Né? Então, o eu é um outro. De alguma forma, esse atravessamento forma as bases de quem nós somos. Mas, ao mesmo tempo, numa perspectiva lacaniana, apesar de formar as bases do eu, é uma condição alienante. Uma análise, numa perspectiva lacaniana, é fazer justamente o furo nesse discurso. Fazer essa virada, para que o sujeito possa se perceber a partir de si mesmo. E não a partir do olhar do outro. Certo. Dessa inscrição alienada. Ok. Né? E eu acho que essa inscrição alienada, quando a gente se coloca nessa condição e não consegue sair, não consegue fazer essa virada, ela acentua ainda mais essa fantasia de abandono. Porque qual o lugar que esse outro ocupa, né, na nossa vida? Qual o lugar que esse outro ocupa na nossa vida? Eu só existo a partir dele. Eu só existo com ele. É uma relação fusional. Então, essa fantasia de abandono, ela vem com muito mais intensidade para quem funciona a partir dessa relação fusional. Difícil, não? Difícil, né, gente? Mas essa é a nossa insignificância humana. A nossa sina. A nossa significância humana, que a gente passa aí uma análise inteira tentando desamarrar, entender, compreender por que a gente se coloca nessas situações. Mas tem uma autora que eu gosto muito, Fih, que traz uma outra perspectiva em relação à fantasia de abandono. Engraçado, né? A gente preparou um roteiro aqui para seguir, gente. A gente vai passar pelo Freud, pela Klein, pelo Winnicott e até chegar no Lacan. Mas vocês viram que a ordem saiu, né? E psicanálise é assim, uma coisa vai construindo a outra. Então, a gente vai fazer uma pausa agora para ir para o segundo bloco e falar um pouquinho dessa fantasia de abandono a partir da perspectiva de Melanie Klein, que é uma autora que vai tratar bastante a vida primitiva. Então vamos tomar um cafezinho. Um cafezinho. Um cafezinho. Um cafezinho. Bom, Ale, vamos falar agora sobre a fantasia de abandono para Melanie Klein. Bom, a Klein, ela, diferente das teses freudianas, não muito diferente, né? Porque o inconsciente, ele modula a nossa vida, né? Não tem como escapar do inconsciente. Mas a Klein, ela atribui um fator muito importante à vida de fantasia, né? Então, só contextualizando, né? Lançando algumas bases teóricas brevemente aqui, a Klein vai dizer que o bebezinho ele nasce atravessado por esse instinto de morte, né? Ele sai de um estado de plenitude, no útero materno, ele vem para o mundo onde tem barulho, né? Onde tem calor, frio, enfim, ele fica assustado, porque, segundo Melanie Klein, o bebê ele já nasce com um ego arcaico, né? Ou seja, já tem um ego ali. É um ego muito primitivo, mas já é um ego. Ou seja, o bebê está vivenciando coisas de uma ordem, assim, muito assustadora. Então, o que acontece, né? Ele está ali se relacionando com o seio, né? Da mãe, com a mamadeira, com os cuidados maternos. Mas, devido a esse atravessamento desse instinto mortífero, o bebê, ele busca sobreviver a essa nova realidade por meio do seu sadismo oral, sadismo anal, sadismo uretral, né? Então, ele pode, em algum momento, agir de uma forma mais agressiva com a figura materna, né? Então, o bebê tá ali mamando, de repente dá uma mordida no seio, né? Um exemplo clássico. Nesse início de vida, a Klein vai dizer que o bebê nasce, então, atravessado por esse instinto de morte, o que ela chama de
posição esquizoparanoide. Esquizo por quê? Tem uma cisão aí. Paranoide por quê? Diante do ataque que eu faço ao objeto, eu temo uma retaliação. Esse temer a retaliação é horrível. Por quê? É triste. Porque, novamente, para Klein, tudo acontece por meio da fantasia. A fantasia, ela é o motor que movimenta a nossa vida. Né? A fantasia está presente o tempo todo. Então, a depender da integração do nosso ego, né? Ou seja, a depender da maturidade que nós temos para lidar com certas situações, a gente pode temer ser retalhado, né? Aniquilado pelo objeto que nós julgamos ter atacado, por assim dizer. Eu acho importante, Fih, a gente lembrar que fantasia para Klein não tem a ver com devaneio. Não tem a ver com aquilo lá, nossa, estou dirigindo aqui pensando na praia. Não, isso não é fantasia kleiniana. A fantasia kleiniana, inclusive, ela faz questão de escrever fantasy com PH para marcar essa origem fantasmática, né, de phantom, de fantasma, de uma fantasia que difere desse devaneio. Então, para Klein, tudo é fantasia. Por quê? Tudo depende, como o Fih falou, dessas projeções e dessas introjeções. Então, se o bebê tem um instinto de morte muito destrutivo, muito intenso, ele projeta esse instinto para fora, porque é um mecanismo de defesa do ego, isso é insuportável, e ele tinge o ambiente de forma destrutiva. Então, o ambiente se torna persecutório. Isso justifica muito, né, quando a gente atende crianças, na clínica, a criança que tem medo de dormir sozinha. Sim. Tem um monstro dentro do guarda-roupa, debaixo da cama. Debaixo da cama, né, toda projeção destrutiva retorna para a criança. Tudo que vai e volta. Exato. Projeção e introjeção. Isso é o medo, a angústia de aniquilação que é presente na posição esquizoparanoide, como você falou. Isso. Né? Então, assim, é claro que a Klein vai falar que ele, por volta dos 5, 6 meses de idade, o indivíduo vai conseguindo fazer relações de objetos mais inteiras, uma vez que ele vai se relacionando, ou melhor, não se relacionando, ele vai compreendendo que aquele seio que ele atacava, o seio mau, era o mesmo seio a qual ele tem grande gratidão, né? Que é o seio bom. Né? Então, assim, aquele aconchego, aquele calorzinho, aquele seio que cuida e tudo mais, é o mesmo seio mau que ele atacava. Né? Então, o indivíduo sai de uma posição em que é tudo 880, bom e mal, e ele vai conseguindo alcançar um 40, aí, por assim dizer. Né? Ele vai... Meio termo. Exato, ele vai entendendo que o objeto é o mesmo. Né? Então, o mesmo objeto que frustra, que causa dor. É o dor. objeto que gratifica, que traz o leite, que cuida, que troca a fralda e tudo mais. Mas só que a gente precisa de maturidade para entender isso, né? E a cisão, essa cisão entre bom e mal, essa cisão ela é necessária no início da vida, justamente para organizar a nossa vida psíquica. Né? Então, eu não tenho maturidade para lidar com objetos inteiros, eu tenho maturidade para lidar com objetos parciais. Né? E à medida que os cuidados predominam sobre as negligências, sobre as frustrações, as experiências ruins, o bebê ele vai introjetando esse bom objeto. E aqui a gente tem um ponto central para Klein. Qual é? Diga-me. Bom, quando o bebê introjeta esse bom objeto, a gente tem um fortalecimento do ego. Então esse indivíduo se torna mais seguro de si, ele se torna mais inteiro, por assim dizer, né? E ao mesmo tempo ele consegue se relacionar de forma mais inteira com o outro. Essa introjeção do bom objeto, a Klein vai dizer que é a base dos sentimentos de gratidão, de fruição, de amor, de laço, de compreensão. É interessante que a introjeção desse bom objeto, né, é o resultado da nossa relação com o objeto que é introjetado. Então, por exemplo, à medida que a gente vai alcançando essa posição depressiva, né, como a Klein chama, o objeto que a gente vai introjetando é o resultado da nossa relação com ele. Então, a gente vai adquirindo uma confiança nas relações, porque nós temos esse objeto introjetado, nós sabemos como nos relacionar com o objeto, a gente descobre que aquilo que a gente destrói, a gente pode reparar. Isso. Né? Então, a gente vai conseguindo relaxar um pouco mais.
né? Não tô dizendo que, tipo, agora tá tranquilo, né? Alcançamos a posição depressiva, agora nós alcançamos o topo da maturidade. Não. A gente só compreende que, diante de algum mal-entendido, a gente consegue fazer uma reparação, a gente consegue buscar uma restituição, buscar compreender se nós machucamos o objeto ao agir da forma que nós agimos, enfim. Isso causa um sentimento aí de maior inteireza, porque a gente compreende que o objeto não morreu com a nossa forma de ser. Isso quando o objeto realmente sobrevive. Simbolicamente, tá, gente? Simbolicamente. Então, por exemplo, o objeto que está lá para receber a reparação, quando ele a recebe, a gente vai introjetando essa experiência, né? E a gente consegue colocar para dentro o fato de que a gente consegue recuperar os danos que a gente pode ter causado a um objeto que sobreviveu. Isso é muito bonito, né? Mas a gente sofre nesse momento, na posição depressiva, uma outra ansiedade. Pode falar. Que é a ansiedade de culpa, né? Então, no primeiro momento, gente, na posição esquizoparanoide, a gente tem uma ansiedade aí de aniquilação, né? Tipo, agredir o objeto, agora o objeto vai vir atrás de mim, ele vai acabar com a minha raça. É a persecutoriedade, né? Exato, a gente paranoico, persecutório. Já na posição depressiva, a gente tem uma ansiedade de culpa. Sim. É uma angústia. Sim. É algo que nos devora por dentro. Como assim eu destruí o objeto que cuida de mim? Como assim eu desejei a destruição? Eu odiei esse objeto que me ama, né? Que me oferece o alimento, que me nutre. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso, né? O eu aparece aí. Temos uma responsabilização. Perfeito. Né? Eu acho isso o que não fundamental. acontece na posição esquizoparanoide. Na posição esquizoparanoide, a culpa é sempre do outro. Você está sempre fazendo as identificações projetivas, né? Ou seja, projetando no outro aquilo que você não tolera em si mesmo, a fim de controlar no outro as suas partes insuportáveis. Pausa para respirar, né, gente? Porque tem conceitos metapsicológicos que balançam a nossa vida. Mas a gente faz isso quando nós estamos cindidos, em sofrimento, em angústia, enfim. Bom, tudo isso para a gente entender que para Klein existe um mundo interno, que o Fih falou, que está em funcionamento desde o nascimento, porque ela já acredita no ego arcaico, e esse mundo interno ele é composto essencialmente por essas fantasias. Nós vivemos num mundo de fantasia, né? A gente pode ir no mesmo lugar e cada um tem uma percepção. Eu fiz uma viagem para o lugar X, para mim foi ótimo, para ele foi muito ruim, para o nosso amigo foi excelente, porque me lembrou umas coisas, enfim, das minhas memórias afetivas. Então a nossa percepção do ambiente ela é sempre manchada pelas nossas projeções e introjeções. Ou seja, por isso que é um mundo de fantasia. Exato, varia de acordo com de como nós nos sentimos internamente. Perfeito. Né? Então sempre tem uma ponte entre o que é interno e o que é externo. Se o interno tá bom, o externo também pode ser sentido como bom, a não ser que ele seja muito ruim. Aí, se for muito ruim, pode ser que o nosso interno também fique ruim. Enfim, projeção e introjeção o tempo todo. O tempo todo. E isso aparece na vida cotidiana, né? O em tempo recortes todo. mais comuns da vida. Sei lá, vamos aí pegar recentemente as festas de fim de ano, uma discussão em família, né? Aí alguém solta um tom de voz um pouco diferente. Por que você tá gritando comigo? Ou se não, depois solta aquilo lá. Vamos terminar por aqui e depois a gente conversa. Bom, isso aí já retorna o eixo da nossa conversa, né? Por quê? Sensação de abandono. Estou sendo abandonado? Será que eu pisei na bola? Será que eu fui longe demais com a minha discussão? Será que o objeto vai sobreviver? Perfeito. A fantasia de abandono, então, para Klein, ela surge quando a pessoa sente que, se errar, ela pode perder o objeto. E se frustrar o outro, o amor acaba. Né? Então, o medo, ele não é só do outro ir embora. É como se o amor não fosse capaz de sustentar esse conflito, de dar conta, de fazer essa reparação. Então eu caio numa angústia ali inominável. Por quê? Se o outro falar para mim, depois a gente conversa, ou eu acho que esse tom de voz foi demais, já surge ali 1000 fantasias na minha cabeça de que esse objeto não sobreviveu, e de que eu sou culpado por essa perda, e isso me atormenta
me tira o sono, me tira do eixo, me tira do prumo e me coloca em situações de muita ansiedade. Aqui vale um adendo, né? Quando a gente conquista a posição depressiva, vamos supor, nesse jantar aí de Natal, aconteceu uma discussão. O indivíduo, ele vai sair dessa posição depressiva e o ego dele vai cindir, ele vai se dividir, né? O ego se divide realmente em dois para conseguir dar conta de uma determinada situação, né? Então, a ansiedade, ela vem para o primeiro plano, né? A ansiedade está relacionada ao instinto de sobrevivência. Então, o indivíduo pode ficar um pouco persecutório, né? Pode ficar um pouco ansioso e tudo mais. Isso é tudo muito real. Mas uma coisa que é importante dizer é o seguinte: mediante aí a introjeção do bom objeto, o ego vai se fortalecendo e as cisões, a depender da circunstância, claro, né? Elas vão ficando menos frequentes. Né? Então, uma vez que o ego é forte, ele pode, por exemplo, diante de uma determinada situação, compreender simbolicamente o que aconteceu e não se fragmentar sempre que o outro falar. Depois a gente conversa, não quero falar agora. Você pode ficar tranquilo, dando espaço para esse outro que está querendo viver o momento dele, sabendo que ele não morreu, ele está logo ali. E daqui a pouco a gente de fato vai conversar. Mas como isso é difícil, né, Fih? Falando agora das relações humanas, das relações amorosas, familiares, conjugais, enfim. O quanto isso é difícil, a gente saber dar esse espaço para o outro, porque a gente se desespera. Se o outro quer um momento para ele, logo já ressuscita essa fantasia do desamparo, essa fantasia do abandono. E é o que você falou, se a gente não tem esse bom objeto introjetado, desde os primórdios da vida, dificilmente a gente vai conseguir se manter ali em pé, né, equilibrado, quando o outro perde esse espaço. Exatamente. A gente se sente ameaçado. Pois é, se isso não foi vivido no início da vida, pode ser vivido num relacionamento, pode ser vivido na presença de alguém de confiança, ou até mesmo na presença de um psicanalista, né? Exato. Porque o indivíduo vai continuar sendo o mesmo indivíduo na presença de um psicanalista, que vai estar ali entendendo, sobrevivendo, né? E nesse sentido, sendo aos poucos percebido de uma forma mais inteira pelo paciente. Né? Se tornando então posteriormente aí o bom objeto que faltou no início da vida. Uma das funções da análise, a Melanie Klein vai dizer, que é a capacidade do analista de se tornar esse bom objeto. E esse bom objeto interno, gente, não tem nada a ver com o objeto idealizado. Então, o analista... Objeto idealizado, esquizoparanoide, tá? Exatamente. O objeto idealizado está em outra instância. O bom objeto introjetado é você ser capaz de ver esse objeto em sua totalidade, ver que ele tem defeitos, ver que ele tem falhas, que ele é um ser humano, mas conseguir receber esse cuidado, essa atenção, esse olhar com gratidão e colocar isso para dentro. Isso fortalece as bases do eu. Né? Isso faz com que a gente não se misture tanto com o outro, porque vocês percebem que a fantasia de abandono, voltando um pouco no bloco anterior, ela está muito ligada a esse estado fusional. Sim. Quando a gente fica nessa configuração, nossa, eu só existo com outros, só existo com amigos, com meus pais, com meus filhos, com meu marido, com meu parceiro, enfim. Quando você está nessa condição de insegurança, com esse eu muito vulnerável, você facilmente cai nessa fantasia de abandono. Porque qualquer pedido de espaço do outro representa para você uma ameaça. E aqui a gente pode dar um salto e ir para o Winnicott. Porque o Winnicott vai dizer uma das coisas mais lindas no texto dele, a capacidade de ficar sozinho, de 58, não é? Eu acho que é. Sim. Que está no livro Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador. Esse texto é lindo, a capacidade de ficar sozinho. Capítulo 2, página... brincadeira. Não, gente, está no livro, tá nesse livro mesmo. Mas aí o Winnicott vai dizer que a capacidade de estar só, e aqui a gente pode relacionar essa ideia winnicottiana à premissa kleiniana do bom objeto introjetado. Por quê? A capacidade de estar só, ela depende de um início bem sucedido. Sim. O que é isso?
os cuidados ambientais, né, eles se sobressaem, são cuidados suficientemente bons, e essa palavra do Winnicott ela é muito importante, porque ela quebra toda e qualquer ideia de idealização. Exato. Então, um ambiente suficientemente bom não é um ambiente perfeito, isso é importante dizer, salientar, né? É um ambiente que tem falhas, é um ambiente, mas que consegue sustentar esse sujeito, né, para que ele possa vir a ser e experienciar a vida a partir de si mesmo, em primeira pessoa. E esse sustentar é a famosa palavrinha também winnicottiana, holding. O holding, né? Então, quando esse indivíduo, no início da vida, tem essa figura cuidadora presente, ele começa a perceber, né, se diferenciar gradualmente desse objeto, né? Ele começa a construir um eu, porque o Winnicott, diferente da Klein, não acredita num eu pronto, né? Sim, o eu arcaico. Esse eu, ele vai... o indivíduo, ele nasce, assim, totalmente perdido no tempo e no espaço. Tanto que o Winnicott fala, não existe isso que vocês chamam de bebê, né? Porque o bebê humano, ele é totalmente dependente dos cuidados ambientais. Exato. Quando você vê um bebê, você vê a dupla de cuidados, ou seja, o bebê no colo da mãe, né? O bebê sendo sustentado por alguém. Por alguém que exerça essa função materna, né? Então, o bebê humano, ele é totalmente vulnerável. Ele só existe na presença do outro, com cuidados do outro. E nesse início de vida, ele não consegue ter nenhuma noção de que existe ambiente. Ele é o ambiente. Exato. Né? Ele está fusionado ao ambiente. Essa realidade subjetivamente percebida, né, que o Winnicott fala, né, ele diz que o bebê nasce nessa realidade mais subjetiva. Nesse momento da vida, o bebê vivencia, então, tudo como um prolongamento de si, no sentido de que ele cria o objeto que está lá para ser encontrado. Perfeito. Esse é um dos paradoxos mais conhecidos do Winnicott. Mas o que ele quer dizer com isso? O bebê, ele vive uma ilusão de onipotência nos primeiros momentos ali de vida, né? Primeiros meses, né, gente? Demora um pouquinho para ele sair dessa condição. Mas, assim, por que ele cria o objeto que está lá para ser encontrado? Porque existe no ambiente uma facilitação para que esse objeto seja encontrado. Ou seja, existe ali uma figura materna, né, que vai entregar para o bebê, apresentar para o bebê o objeto de sua criação. Ou seja, o bebezinho chora porque está sentindo um desconforto na barriga, mas ele não sabe que é fome ainda. Ele não sabe nomear. De repente chega ali a mamãe e dá um mamar, né? O bebezinho dorme. De repente ele acorda sentindo um desconforto na barriga também, mas ele não sabe o que é. De repente a mamãe faz uma massagenzinha ali na barriguinha e ele consegue soltar alguns gases. E ele volta a dormir. Então, assim, o bebê está criando, querendo ou não, o objeto que vai satisfazer as suas necessidades. Porque no início da vida, para o Winnicott, o bebê tem necessidades e não desejos. Exatamente. Então ele precisa desse objeto que satisfaça as suas necessidades para que ele possa construir uma integração espaço-temporal, né? E uma integração do psique-soma. A psique, aos poucos, vai sendo alocada no soma. O soma é esse corpo vivo que sente. Por quê, gente? Justamente porque o bebê não sabe o que é barriga, não sabe o que é perna, não sabe o que é braço, não sabe o que é dor, ele não sabe de nada. Mas à medida que ele vai recebendo os cuidados ambientais, ou seja, à medida que ele vai recebendo aí esse objeto que ele cria para satisfazer a sua necessidade, ele vai se integrando, vai criando uma memória, né, daquilo que vai acontecendo, porque tudo isso que ele recebe no corpo, né, tudo isso que ele experiencia, ele elabora imaginativamente, né, e vai integrando, né, essa experiência. A psique, então, que até então era uma coisa separada, ela vai se juntando ao soma, né, que é o corpo. Então, a psique vai atribuindo simbolicamente, qual que é a palavra? Significados, né? Exato. Essas experiências vividas. Então o bebê, ele sente uma dor, né? Como você falou, sente fome e tal, mas ele não sabe nomear isso. Tudo isso precisa passar por um processo que o Winnicott chama de elaboração imaginativa das funções corporais. E isso vai alocando a psique no soma. Perfeito. E o soma é esse corpo vivo que sente,
que está atrelado à psique, né? Por isso que o Winnicott sempre vai falar de uma integração psique-soma. Ele divide os dois, mas os dois compõem uma unidade, cada um com a sua característica. Se não estão unidos ainda, estão cindidos. Exatamente. Existe uma não integração. Sim. Sendo esse um dos trabalhos da clínica winnicottiana também, né? Se o indivíduo não alcançou uma integração psique-soma, se ele precisou criar ali um falso self para se proteger, né? Um falso self cindido e patológico para se proteger das intrusões da vida, né? Uhum. Ele pode conseguir isso no processo analítico. Uhum. E eu acho que isso vai muito aí em direção à questão do abandono, né? Uhum. Porque para o Winnicott, esse medo aí de uma rejeição, né? Ele pode estar relacionado com o medo de um colapso. Uhum. Né? Então o abandono ele é sentido como uma desintegração. Uhum. Né? O indivíduo, então, diante de um eventual medo de ficar sozinho, né? Acontece porque provavelmente ele não conquistou a capacidade de estar só. Uhum. Né? Uma outra palavrinha winnicottiana muito importante, né? Conquista. Para o Winnicott tudo é conquista. Para o Winnicott tudo é experiência. A experiência tem que acontecer, ser elaborada imaginativamente para ser integrada, né? Então a gente precisa conquistar muitas coisas ao longo da vida. A capacidade de estar só é uma delas. Isso é tão bonito, né? Porque traz um outro paradoxo da teoria winnicottiana. A gente conquista a capacidade de estar só, estando só na presença de alguém. Então, o bebê, a criança, ele aprende a estar só na presença dos cuidados ambientais. Então, tá lá o pai e a mãe cozinhando, e a criança tá lá no cantinho brincando sozinha. Ela não precisa chamar, implorar a atenção do pai e da mãe, do ambiente. Ela sabe ficar no canto dela, brincando sozinha, no tempo dela, porque ela confia que o ambiente está ali exercendo esse cuidado. Então, ela aprende a estar só na presença de alguém. E quantas pessoas, né, a gente recebe na clínica justamente porque não conquistaram essa capacidade de estar só na presença de alguém. Aprendem a experienciar esses momentos de solidão de uma forma menos dolorosa porque nunca viveram, nunca tiveram essa oportunidade de um ambiente cuidador. E aqui entra a análise como esse lugar de ambiente cuidador, um ambiente facilitador, que favorece o sujeito a alcançar essa capacidade de estar só na presença de alguém, no caso, o analista. E olha só que interessante isso, né? Porque tem pessoas que acabam demandando um pouco, né? No sentido de que tem medo do abandono, né? Então, pessoas que estão o tempo todo preenchendo o silêncio, né? Porque acham que se pararem de falar, a pessoa pode, sei lá, desaparecer. Nossa, isso é fantástico, Fê. Sim, eu acho que isso a gente vê muito. Essa ansiedade, né? As pessoas que não toleram o silêncio do outro, que não conseguem conviver com o outro, de forma a deixar que o outro seja ele mesmo. E olha só que doido, né? Isso pode acontecer, inclusive, na clínica e não pelo paciente. Pelo analista. Pode ser que o paciente fique em silêncio e o analista sinta a necessidade de preencher aquele silêncio. Perfeito. Perfeito. Né? Então, assim, somos seres humanos, né? E precisamos tratar as nossas feridas, as nossas mazelas nos nossos processos de análise, né, gente? Será que a gente adquiriu a capacidade de estar só? Pois é. Às vezes a gente vai para a clínica e aos trancos e barrancos, com o eu totalmente em farrapos, e a gente precisa tratar disso na nossa análise pessoal, porque senão que suporte que a gente vai dar para o outro se a gente mesmo não tolera esse silêncio, essa ausência, esse momento de quietude, né, do paciente, que ele precisa estar com os pensamentos dele. Exatamente. E aí você puxa alguma coisa, você pergunta alguma coisa, porque você não tolera o silêncio. Então, Eu lembro... Ai, não, pode falar. Não, eu lembro de um paciente meu, que foi um dos pacientes que mais me desafiou, porque eu estava acostumado com pacientes que falavam muito, né, vinham com essas questões de ansiedade, e ele ficava muito em silêncio. E eu atendi durante a pandemia. Então ele falou assim, a gente pode fazer as nossas sessões sem vídeo? Eu falei, podemos, vamos só por áudio. E aí eu lembro que numa ligação,
ele ficou em silêncio, e esse silêncio durou ali por volta de uns 3 minutos, que é uma eternidade, convenhamos, né? E aí eu falei, meu Deus, a ligação caiu, né? Falei, olhei ali o celular, não, tava tudo normal. E eu segurando pra não falar alguma coisa, porque eu percebi que ele precisava daquele momento, diante do processo, né, do que aconteceu na sessão, ele precisava daquele tempo para decantar as ideias, para digerir o que foi processado, o que foi dito, o que foi elaborado. E eu me mantive ali. E eu estava deitado e o celular estava no meu peito. E eu estava respirando normalmente. E aí o paciente falou assim para mim, ouvir a sua respiração me tranquiliza. Que bonito isso. Né? Saber que você está aí me ouvindo me tranquiliza. Então a gente não precisa falar, perguntar, ser movido pela nossa ansiedade. A mãe suficientemente boa, muitas vezes está ali, só respirando enquanto ela coloca o bebê no colo, né? Mantém o bebê no colo. E o Winnicott fala isso, é bonito, né? Ele fala assim, é importante para o bebê saber que a mãe, né, ou a figura cuidadora permanece ali, viva e respirando. Ele utiliza essas palavras, né? Em vários textos. Verdade. Sim. Bonito. Bom, gente, e depois que a gente falou de tudo isso, né? Como tratar essa fantasia do abandono? Acho que a gente já deu alguns spoilers aqui, o que fazer no processo analítico, ou na vida, né? Se a gente não tem condições de entrar numa análise, seja por questões financeiras, seja por questões emocionais, muita gente ainda não está preparada para enfrentar um processo analítico, para se abrir para outra pessoa. Para se vulnerabilizar. Para se vulnerabilizar, tem que ter muita coragem para isso, né? Convenhamos. Como que a gente faz para lidar com essa fantasia de abandono? Porque a gente já percebeu que é um inferno, né? Ela tá aqui o tempo todo. É horrível. Eu odeio sentir isso. E aí, nesse sentido, eu fico pensando naquela frase que, às vezes, a realidade, ela é um alívio. Então, fala. Você pode explicar isso para os nossos ouvintes? Por que você trouxe isso? Porque eu acho que às vezes a gente sofre muito, se angustia muito e a gente se paralisa, a gente somatiza, a gente faz sintomas, a gente faz conversões o tempo todo. A gente paga com um preço muito alto com o nosso psiquismo, com a nossa saúde mental, com o nosso corpo. Todas essas fantasias que não são elaboradas. E quando a gente se depara com a realidade, se depara que a pessoa... com o fato de que a pessoa está ali, permanece viva, respirando, não nos abandonou, essa realidade ela é um alívio. Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que eu fantasiei se mostra incompatível com a realidade. Sim, né? sim. Mas, para tanto, a gente precisa de uma realidade que seja um alívio também. Não adianta romantizar isso, né? Senão a gente vai correr pro mundo interno, né? Exato. Faz retraimento, inibição, Exatamente. sintoma e angústia. Se a gente tá numa relação em que a gente não é visto, não é escutado, né? Numa relação violenta, numa relação abusiva, numa relação de ausência de cuidado, aí, obviamente, a realidade não vai ser um alívio, né, gente? O que eu estou dizendo é que, às vezes, é importante saber que, na realidade, as nossas fantasias não correspondem com aquilo que a gente imaginou. E isso é um alívio, desde que exista um ambiente cuidador, um ambiente responsivo, né? Perfeito. Ok? Ok. Bom, acho que dá pra gente finalizar por aqui esse bloco e ir para uma parte final com uma reflexão. O que você acha? Falar um pouco mais da vida cotidiana? Eu acho. Tô aqui pensando, acho que dá pra gente atrelar com tudo isso, né? Fechou. Porque tem pano pra manga, né? Fantasia de abandono. Dá pra falar sobre isso por mais 2 horas. Então vamos tomar um outro cafezinho? Não um Outro chá, cafezinho. porque a gente tá acelerado. Cafezinho. Um chazinho, gente, um chá. Um chazinho e aí a gente já volta. Bom, Ale, eu acho que antes da gente iniciar esse bloco, na verdade já iniciamos, né? É importante a gente dizer que um processo analítico ele não promete, né, que a gente nunca mais vai sentir medo de perder, medo do abandono, né? Mas ele consegue separar 2 coisas que eu considero fundamentais, né? O que é uma perda real
e o que é uma memória, né, emocional, né, ou seja, uma ferida emocional. Então, de algum modo, a gente está falando aqui de uma fantasia de abandono e algo mais concreto, né? O abandono propriamente dito, uma vivência de colapso, a não conquista, né, a não introjeção do objeto bom internalizado. Tudo isso são marcas traumáticas que influenciam diretamente a nossa fantasia de abandono. Exatamente. E eu acho que você tem um capítulo sobre isso em algum livro, não? Tenho. Momento merchan. No momento merchan. Meu livro novo, gente, é um elogio à tristeza, publicado pela editora Record. Eu tenho um capítulo que fala exatamente sobre isso. A tristeza e a capacidade de ficar sozinho. E eu vou compartilhar um trechinho com vocês. Eu abro esse capítulo com uma epígrafe da Clarice Lispector. Está no livro dela, está no livro, né, um compilado, Clarice Lispector Entrevista, grandes personalidades entrevistadas por Clarice. Foi publicado pela Rocco em 2024. E aí ela diz assim, abre aspas, fique de vez em quando sozinho, senão você será submergido. Até o amor excessivo dos outros pode submergir uma pessoa. Fecha aspas. Bom, muitas camadas. muitas camadas. Vou ler um trechinho aqui para vocês do livro que vai tratar exatamente isso. Para o Winnicott, existe uma solidão que não sangra, que não gera pavor. No entanto, para senti-la, é preciso ter um mundo interno povoado por presenças confiáveis. Isso equivale a dizer que, em algum momento da vida, alguém esteve ali de forma suficientemente boa para que, mesmo ausente, continuasse dentro de nós. É por isso que o Winnicott diz que a base da capacidade de ficar sozinho é um paradoxo. É a experiência de estar sozinho quando mais alguém está presente. E por essa via, ele prossegue, abre citação, a capacidade de ficar só ou é um fenômeno altamente sofisticado, ao qual uma pessoa pode chegar em seu desenvolvimento depois do estabelecimento de relações triádicas, ou então é um fenômeno do início da vida que merece um estudo especial por ser a base sobre a qual se constrói a solidão sofisticada. Bonito, né? Sim. Bom, e aí eu escrevo. Essa conquista não tem nada a ver com isolamento ou retraimento, que a gente falou no bloco anterior. Na perspectiva winnicottiana, a capacidade de ficar sozinho representa o indicativo fundamental do amadurecimento. Passamos a suportar a ausência sem precisar preenchê-la imediatamente. E nos apropriamos de que estar só pode ser não apenas viável, mas em determinados momentos, necessário. Em contrapartida, há pessoas que nunca aprenderam a lidar com a própria solidão, que vivem ocupadas demais, buscando incessantemente preencher cada silêncio, justamente porque são atravessadas por essa fantasia de abandono. Winnicott não está dizendo em momento algum que amadurecer significa aderir à lógica cruel de dar conta de tudo sozinho. Ao contrário, a capacidade de ficar sozinho, como mencionado, pressupõe a experiência prévia de ter sido cuidado por alguém de maneira suficientemente boa. É essa presença confiável, internalizada ao longo do tempo, que permite que a solidão não se confunda com o abandono. Trata-se, portanto, de um estado psíquico em que o sujeito pode estar consigo mesmo sem se sentir desamparado. É isso aí. Bom, e aqui entra um relato pessoal. No meu relacionamento com essa pessoa que vos fala, no meu relacionamento, percebo como essa experiência se renova. Vivemos lado a lado, mas respeitamos os momentos em que cada um de nós precisa se recolher. E isso inclui poder sentir a tristeza sem precisar justificá-la. Essa dinâmica é bem diferente do isolamento, pois é fruto da certeza de que o outro continua lá, ainda que não esteja no mesmo cômodo. A conquista desse grau de maturidade permite que a solidão seja fértil e que a tristeza, por sua vez, seja uma lembrança de que seguimos vivos, capazes de sentir e, consequentemente, capazes de amar. Que bonito. Eu acho que é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem,
Manda para quem tem essa fantasia de abandono, ou para quem tem essas marcas traumáticas e precisa elaborá-las, falar sobre elas num processo analítico, com alguém que sustente, que segure, que ampare, porque o cuidado ele é necessário. O cuidado é um dispositivo ético humano que precisa ser praticado em todas as instâncias, para que a gente possa tratar as nossas feridas a ponto de cicatrizá-las, para que elas fiquem menos expostas, menos em carne viva. Esse é o objetivo. Não é? Deixem comentários do que vocês acharam lá nos nossos Instagrams. Isso, né? Aqui também. Aqui também, não. No podcast, né, no Spotify. Exato. E para nós é muito gratificante estrear esse novo modelo de vídeo. É uma experiência nova. Mas né? eu ainda tô um pouco tímido. Quem não tá, gente? A gente sempre tá tímido diante de uma câmera e tá tudo bem. Mas espero que seja uma experiência boa para vocês também. Sim. Ok? É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau.